Deixa eu conversar agora com o senador Esperidião Amin. Já já a gente vai falar do projeto de lei de dosimetria. Tem relatoria do senador, inclusive, agora na casa onde vai a votação na semana que vem. Mas vou começar, senador, com essa retirada da sanção, né, americana, da lei Magnitsky, sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a sua esposa. A gente já tem, obviamente, politicamente agora, muitas repercussões. Do lado da base governista, uma comemoração, sentimento de vitória. Da parte ali da base da oposição e principalmente as pessoas mais ligadas, Eduardo Bolsonaro, que também já se manifestou, muito tristes e decepcionados com essa decisão do presidente americano. Como é que o senhor vê essa retirada aí da sanção agora politicamente? Conta aqui pra gente como é que está o sentimento de vocês aí da oposição nesse momento, senador. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Eu não fiz nenhuma comemoração quando as sanções foram aplicadas e, para mim, é irrelevante que elas tenham sido retiradas. O deputado Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe que tem agido bastante nos Estados Unidos e pedindo apoio, a gente sabe que até o próprio presidente americano Donald Trump tem falado muito em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem criticado muito medidas ali do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mesmo isso ficando num outro campo, que seja o campo de decisões entre presidentes, né, que são os dois, Lula e Donald Trump, a gente sabe que acaba tendo impacto político, né? A questão das tarifas, que acabou invertendo tudo, se teve uma discussão muito grande da própria oposição sobre como isso acaba afetando o Brasil como um todo, e aí o governo acaba pegando para si mais uma vitória de quando se retiram essas. O senhor acha que isso acaba interferindo politicamente no poder da oposição nesse momento, em decisões que são importantes para a oposição ter força nesse momento? Olha, depende de como você enxerga. Quando saiu o tarifaço, eu fiz parte da comissão que foi aos Estados Unidos. Eu disse na época e estou dizendo hoje, foi um gravíssimo erro, uma inconsequente decisão do presidente Trump. Primeiro, porque nós sofremos o impacto inicial. O setor madeireiro, por exemplo, é aquele que não foi corrigido ainda. Mas praticamente todos os outros já foram corrigidos. Sabe por quê? Foi porque os americanos estavam sendo prejudicados. Isso nós comprovamos lá. Quem mais nos deu apoio foi a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Suco de laranja. Quem é que vai vender suco de laranja para os Estados Unidos? Bebida matinal de todos os 300 e poucos milhões de americanos. Só o Brasil. Café brasileiro. E assim por diante. Foram caindo e só falta cair a madeira. Por quê? Porque estava aumentando a inflação lá. Carne do dianteiro. O gaúcho sabe o que é isso. Mas todo o povo brasileiro come churrasco. O dianteiro faz parte do hambúrguer, que é um alimento diário da grande maioria dos americanos. Então, inflação e mudança de sabor ou mudança de sabor no hambúrguer afeta o povo americano. Então, foi por razões de interesse doméstico que ele reviu. Logo, ao aplicar o tarifaço, o presidente Trump desconhecia as consequências lá. Foi isso que nós apuramos em julho e está sendo comprovado. Do ponto de vista político, nós temos que reconhecer. O tarifaço foi bom politicamente para o governo brasileiro, para o presidente Lula. Mas isso nós constatamos lá, porque sabíamos da reação que haveria do consumidor, do eleitor americano, num país que terá eleições gerais para a Câmara dos Deputados e de, no mínimo, 1/3 dos senadores no ano de 2026. Portanto, foi lá que o governo tomou uma decisão equivocada e foram forças locais, não as únicas, que predominaram para esta revisão do tarifaço.
Senador, não é a primeira vez que temos um Brasil polarizado, mas que dessa vez os ânimos estão mais exaltados e tudo vira polarização aqui no Brasil. Qualquer conversa, ela vira essa polarização, né? E inclusive Se você me dosimetria. permite, Claro, se pode você falar, me senador. permite, Santa Claro. Catarina é o único estado que tem 3 polos. Polo Sul, Polo Norte e Polo Lopes. É uma cidade aqui perto de Florianópolis, chama Paulo Lopes, mas nós chamamos de Paulo Lopes. É o terceiro polo. Às vezes a gente precisa desse equilíbrio. Senador, falar sobre dosimetria, que também é alvo ali da polarização, muitas discussões, passou na Câmara dos Deputados, o senhor é relator agora no Senado. O senhor chegou a falar, inclusive, de transformar esse texto num texto para a anistia. A gente sabe que uma parte ali da oposição dos parlamentares, que eu sempre entrevisto por aqui, eles sempre foram favoráveis a se colocar o texto passando ou não da anistia em vez da dosimetria, mas aí, em cima da hora, eu lembro que no dia eu estava conversando, acho que se eu não me engano, com o deputado Sanderson, ele falou, olha, a gente tem ainda questões, mas já que vai para votação, então vamos lá, né? Vamos pela dosimetria nesse momento. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformar em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Mas o processo do 8 de janeiro é absolutamente fantasioso. É uma narrativa confirmada por uma Câmara, que é a turma número 1 do Supremo, criada a partir de uma decisão do próprio Supremo. O ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância. O Bolsonaro tem que ser pelo nosso grupo. 5 ministros, dos quais um, inclusive, divergiu e até mudou de turma. Então, foi uma coisa muito casuística, feita de maneira política pelo Supremo Tribunal Federal. Todo o inquérito do 8 de janeiro está eivado de nulidades. Quando é que elas vão ser apuradas? Eu não sei. De forma que a minha convicção pessoal é que nós teremos a anistia para completar o processo de pacificação do país. Tenho que respeitar o que veio da Câmara, o esforço do deputado Paulinho, das lideranças, dos partidos, e a votação, 291 votos a 148, não é uma votação qualquer. Agora, se depender de mim, seja agora, seja depois, eu estarei lutando pela anistia. No momento, eu sou relator de um projeto que veio da Câmara, estou aguardando as emendas que serão apresentadas, estamos debruçados, inclusive, sobre questões técnicas do projeto que veio da Câmara. Há uma preocupação em relação à aplicação desta progressão para a redução de pena em crimes que possam ser considerados hediondos. Estamos fazendo um escrutínio muito cuidadoso com a ajuda da consultoria do Senado, com o apoio de senadores que conhecem bem esse assunto, o senador Sérgio Moro, o senador Alessandro Vieira, que aprovou com grande êxito o projeto de lei das facções, contra as facções do crime organizado, e há imbricamentos, há coisas que se complementam. Então, cuidando tanto da técnica legislativa quanto do alcance. Mas eu repito, na pior das hipóteses, esta votação do texto o texto que veio da Câmara, vai se constituir não no final, mas no primeiro degrau da escada para a justiça. É a comparação que eu faço em relação ao sonho de Jacó, na Bíblia. A escada para o céu onde se tem justiça. Às vezes você consegue rapidamente, o Elon Musk se dedicou a isso, né? Você chega ao céu físico, rapidamente. Mas o bíblico é em degraus. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia, através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro, mas, politicamente, nós vamos debater e chegar a uma solução que seja razoável e possível. A política é isso.
Pode ser um termômetro, um balão de ensaio, digamos assim, a dosimetria agora, para se ver como é que se está o apoio nas casas, para aí sim, a partir do ano que vem, passar para a questão do texto da anistia. É isso, senador? Você tem razão, porque o placar da Câmara é um placar muito sólido. E o placar da urgência para votar o projeto original, que era o da anistia, o projeto originalmente se chamava Projeto da Anistia. Ele foi modificado na tramitação na Câmara. O proponente do 2162 é Marcelo Crivella e era para a anistia. Ele foi desidratado, digamos assim. Teve o seu alcance reduzido por uma decisão política. E ainda assim teve 311 votos para a urgência e 291 votos para o texto. Vamos ver no Senado. Aí você terá não um balão de ensaio, mas um balão de observação meteorológica, certo? Você vai ver qual é a temperatura verdadeira, né? Seja de uma casa, seja da outra. Você diz bem, é um degrau, se for aprovado, como está, digamos assim, praticamente esse texto corrigido tecnicamente, ele vai ser um primeiro degrau da escada, não do Jacó, que era a escada para chegar ao céu, mas para se chegar à justiça. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Na próxima quarta-feira a gente vai acompanhar, inclusive, a votação na casa lá. E, inclusive, aí sim o senhor vai ter o texto pronto com esses ajustes aí que o senhor está falando, que está contando com a ajuda de outros senadores. Obrigada por ter conversado com a gente. E você vai poder comparar o placar do balão meteorológico da Câmara com o do Senado. E eu acho que ele vai demonstrar que a pacificação do Brasil só será obtida com a anistia. Vamos acompanhar então, senador. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Obrigada por ter conversado com a gente. Obrigado.